Novo affair de Lucas Guimarães chora ao explicar que não é garoto de programa. Matheus do BBB 26, ainda na casa, é denunciado ao Ministério Público por homofobia. Nicolas Ferreira está na reta final da sua caminhada fake até Brasília e engana milhões de bolsonaristas. Prefeito de Brusque encontra casal hétero fazendo gloob-gloob na praia. Caso PC Siqueira é novamente investigado em hipótese de estrangulamento considerada. Essas e outras agora no nosso Rolinho de Notícias no ar. Olá, Rolinhas! Eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias que só ocorre no domingo, quando a gente requenta todas as notícias que vocês já viram e algumas que vocês nem fazem ideia que aconteceram. Então é muito legal seguir esse canal, porque todo domingo tem babado e confusão. A gente começa sempre com política, vem sangue e destruição e depois vem fofocaria, porque a gente adora. Segue o canal, aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros pra você escolher uma maneira de mandar uma graninha pra gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E vamos de notícias. Vaiado, abrindo com o bloco político, como sempre, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, foi alvo de vaias durante seu discurso em um evento que reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e outras autoridades agora, nessa terça-feira, no dia 20, no município de Rio Grande, na região sul do estado. Assim que foi chamado para falar, Leite enfrentou resistência da plateia. Diante das manifestações, o governador reagiu questionando o público e ainda afirmou estar cumprindo seu papel institucional e destacou o respeito ao cargo que ocupa. Segundo ele, a cooperação entre governos deve prevalecer. Na sequência, ampliou o tom do discurso para abordar a polarização política no país. Vamos assistir esses 2 minutos saborosos de vaia. Muito boa tarde a todos. Pessoal, este é o amor que venceu o medo? Não, né? Então vamos respeitar. Por favor. Eu estou aqui cumprindo o meu dever institucional, em respeito ao cargo que exerço, em nome do povo do Rio Grande do Sul, com respeito ao presidente da República. Todos nós aqui, eu e o presidente, fomos eleitos pelo mesmo povo. Eu respeito o cargo do presidente da República. Peço respeito, por favor. Senhoras e senhores, me permitam dizer uma coisa a vocês aqui. Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. A efetiva união que a gente quer para o nosso país envolve respeito. Respeito às funções, respeito às pessoas, respeito aos ambientes. Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República, não é um comício eleitoral. É o governador do estado, eleito pela mesma população que escolheu o presidente. É muito importante que haja esse respeito, senão o que faz essa postura de vocês é incendiar na outra metade ainda mais ódio, rancor e mágoa, e nós não queremos isso. Como vocês viram, Leite citou aí o resultado da última eleição presidencial ao pedir que a plateia respeitasse o ambiente institucional do evento, classificando essas vaias como atitudes que alimentam ainda mais o ressentimento entre grupos políticos e adversários. Ele não lembrou disso na época das enchentes, em que praticamente recusou o apoio do governo federal e só aceitou a ajuda após a pressão da própria população. O presidente Lula visita o Rio Grande do Sul pela primeira vez em 2026. Ele participou da cerimônia de assinatura de contratos para a construção de 5 navios. Bem, eu já puxei uma vaia a um direitista uma vez num palco com um público enorme e vocês não sabem o prazer que é ouvir esse som.
Fim das cotas. Lembram aí que numa edição passada eu falei sobre o PL que previa o fim das cotas raciais em universidades públicas em Santa Catarina? Então, o governador Jorginho Melo do PL sancionou nessa quinta-feira, agora no dia 22, o projeto que pôs fim definitivo às cotas raciais e outras ações afirmativas nas universidades estaduais de Santa Catarina e em instituições que recebem verbas públicas do estado. Segundo as regras da nova lei, as unidades que descumprirem a norma deverão pagar multa de 100 mil por edital e poderão perder verbas públicas. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é a ALESC, agora no dia 10. A proposta é do deputado estadual Alex Brasil, do PL, e foi aprovada com 7 votos contrários. Nas redes sociais, o autor da proposta se manifestou dizendo que cotas são para quem realmente precisa. São cotas sociais se você tem baixa renda, estudou em escola pública ou é PCD. Com essa lei de minha autoria em Santa Catarina, não haverá mais espaço para o vitimismo e a divisão. O único critério é e sempre será o mérito. Ele também parabenizou o Melo pela sanção e disse ele que sirva de exemplo para todo o Brasil. A presidente da Comissão de Educação e Cultura da ALESC, a deputada Luciane Caminati, do PT, afirmou que deve fazer uma representação no Ministério Público Federal para reverter a lei. Disse ela, o governador é responsável por tornar o nosso estado o primeiro a acabar com essa política afirmativa que tanto ajudou a colocar no ensino superior os alunos que mais precisam. O impacto será imenso, atingindo estudantes também de programas como o FIES e ProUnis, alertou. Vale lembrar que as cotas raciais atingem diretamente não apenas pessoas pretas, mas pessoas pretas periféricas que têm menos acesso a instituições de ensino federal, a instituições de ensino público, a benefícios como ProUni, FIES, especialmente porque a gente sabe que no Brasil as pessoas mais pobres são pessoas mais pretas, portanto mais marginalizadas, portanto pessoas que têm menos acesso às universidades. Isso não é apenas uma reparação histórica. As cotas são uma maneira de tentar minimamente reparar a desigualdade social de acesso à educação. E esse governador, em um ato total de falta de lucidez, inicia um processo que pode sim acontecer em outros estados do Brasil, sendo que as cotas raciais são uma conquista da população, não apenas da população preta, mas de todo mundo que está na luta. Isso é um retrocesso gigantesco e revoltante. E a gente espera que fique lá em Santa Catarina, onde eles acham que isso é certo e que não saia infectando outros lugares do país. Adesivo nazista. Um homem de 70 anos foi preso após ser flagrado com um adesivo de uma suástica em seu carro. Onde? Em Santa Catarina. O carro do homem estava estacionado em uma via com uma suástica nazista colada no vidro traseiro. O caso aconteceu na cidade de Araranguá, podia ser em Pomerode, né? O homem circulava livremente pela cidade com um adesivo no carro com o símbolo e a frase Brasil, Guerra Civil, já! Moradores então acionaram a polícia militar, que encontrou o carro estacionado em uma rua sem sinal do dono. Após apurações, a PM localizou o proprietário e realizou a prisão em flagrante. O carro foi localizado estacionado, trancado e sem o dono. O homem foi localizado pela PM e em sequência levado a uma delegacia onde acabou autuado por racismo e apologia ao nazismo. Ele deve passar por audiência de custódia ainda essa semana. Ao portal UOL, o delegado Adriel disse que ele confirmou que colocou sim os adesivos, mas não soube dar uma justificativa para isso. Jura? Lembrando aos catarinenses que a apologia ao nazismo é crime no Brasil e está prevista na Lei 7.716 de 1989, a lei do racismo, que é inafiançável. O texto criminaliza a fabricação, divulgação e vinculação de símbolos associados ao regime nazista, como a suástica, quando a finalidade de promover essa ideologia. Racismo. A Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, DECRIM, prendeu uma turista onde? No Rio Grande do Sul, pelo crime de injúria racial contra uma comerciante que trabalhava no Pelourinho, em Salvador, agora nessa quarta-feira do dia 21. Segundo informações preliminares, a suspeita, que foi identificada como Gisele Madri Spencer César, teria proferido ofensas de cunho racial e ainda cuspido na vítima. Ao ser conduzida por policiais militares à unidade especializada, a investigada continuou a adotar conduta discriminatória, solicitando atendimento exclusivo por um delegado de pele branca. Oitivas foram realizadas na DECRIM e a suspeita segue custodiada e à disposição do Poder Judiciário. A vítima desabafou e disse: ela me encarava, gritava na minha cara, eu sou branca. Se dependesse apenas dos seguranças, ela nem teria sido levada à delegacia. Os policiais chegaram e
queria que fôssemos na mesma viatura, mas eu recusei. Se fosse o contrário, eu estaria no porta-malas e algemada. Eles tiveram toda a paciência do mundo com ela. Ela saiu no tempo dela, se coçando, dizendo que aquele lugar não era para ela. Bem, ela foi sim recebida por um delegado negro e será denunciada ao Ministério Público. Furunfando na praça. O prefeito de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é o André Vec, do PL, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira, agora no dia 21, um vídeo em que relata ter flagrado um homem casado mantendo relação sexual com uma mulher em situação de rua em uma área pública da região. Daí o prefeito foi lá pessoalmente conferir se os dois estavam furunfando numa barraca, porque isso deveria ser serviço da Guarda Municipal, a vistoria de locais públicos. E aí ele fez o quê? Um vídeo para postar nas redes sociais. Assistam. Pessoal, mais uma noite de abordagens e olha o tipo de situação que a gente encontra aqui à noite. Eu tô aqui na área 41, né, aqui na frente da Beira Rio, e nós encontramos um casal, né, que estava dando, segundo eles, uma namoradinha aqui atrás dos tubos, né? A mulher moradora de rua e o homem morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família, que saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos. É um absurdo, né? Absurdo. Então a gente já está fazendo a abordagem, né? Inevitavelmente a mulher dele vai saber onde ele estava e o que ele estava fazendo. Naturalmente não vai expor aqui também o nome da pessoa, mas é uma falta de vergonha na cara, né? Primeiro, em trair a confiança da família, e segundo, em estar aqui numa área pública como moradora de rua que precisa de ajuda, enfim. Esse tipo de absurdo aí que a gente encontra na noite, né? E a gente vai continuar a abordagem. Novo, né? Dando oportunidade para quem quer e para quem não quer, o rigor da lei vai estar aí para a gente poder utilizar também. Valeu! O prefeito denunciou o episódio durante uma operação do Programa Municipal Brusque Quem Ama Cuida, que tem como objetivo abordar e acolher pessoas em situação de rua, dá pra ver, né? E ainda teve a cara de pau de dizer que não divulgaria a identidade do homem, mas a esposa acabaria tomando conhecimento do ocorrido. Ou seja, além de estar com muito tempo, ele é um fofoqueiro, como se os homens de bem de família tradicional brasileira do estado de Santa Catarina, de Brusque, não saíssem com outras mulheres, não tivessem amantes, não pegassem puta na rua e saíssem com travesti. Ora, senhor prefeito. Vergonha na cara que é bom, não tem. Caminhada fake, como vocês sabem, é notícia direto aí, né? O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, está fazendo uma caminhada em um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e demais acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em 2023. Nesse sábado agora, ele se queixou de dores nos pés por meio da caminhada de cerca de supostos 230 quilômetros. Acompanhado de apoiadores e aliados, o parlamentar saiu da cidade de Paracatu, no interior de Minas Gerais, onde ele atua, claro, na última segunda-feira, dia 19, em direção a Brasília, onde deve chegar hoje, neste domingo, no dia 25. Nesta quinta-feira, dia 22, o grupo que realiza a Caminhada da Liberdade saiu de um posto de gasolina de Cristalina, em Goiânia, distante cerca de 130 quilômetros de Brasília, por volta das 9h40 da manhã. O grupo segue em direção a Lusiânia em uma caminhada a cerca de 40 quilômetros. Na ocasião, o deputado falou com a imprensa, disse ele: "Minha saúde está de boa. Meu pé, que realmente sempre no final chega um pouco deformado do que o original. Algumas dores no joelho, mas a dor de não fazer nada seria muito maior." O deputado intitulou o percurso de Caminhada pela Liberdade e Justiça. O ato, segundo ele, seria um protesto pelas prisões injustas de 8 de janeiro e pelo que considera perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso na Papuda. Nós teremos aqui neste canal um vídeo ao vivo nesta segunda-feira, amanhã, mostrando todas as pataquadas dessa caminhada, a descoberta de que Nicolas se hospedou em um hotel de luxo e que também fez parte da caminhada numa caminhonete, olha só. Nós vamos ver as melhores palhaçadas que aconteceram nessa corrida, está imperdível. Falso médico. O policial militar Calixto Sanderson Ibiapino de Albuquerque, preso em 2022 após se passar por médico no Ceará, foi exonerado agora essa semana da Polícia Militar. A decisão foi tomada pela Controladoria Geral da Disciplina, CGD, e publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, no dia 19, após a conclusão de um processo administrativo disciplinar. Mas, gente, ele tinha sido preso e ele continuava no cargo até então? Conforme a CGD, as investigações apontaram que a prática não foi isolada. O policial teria realizado atendimentos clínicos de forma irregular em unidades de saúde de diferentes municípios do Ceará e também no Rio Grande do Norte, utilizando a identidade de um médico regularmente inscrito no Conselho Profissional. Vamos ver a prisão dele em 2022 na época. Acabei de receber uma denúncia que o senhor está exercendo legalmente a medicina. Então, estou dando aqui a ordem de prisão para o senhor. Quem? Eu? Isso. A gente chamou a polícia, a gente recebeu uma denúncia
que o senhor estava exercendo ilegalmente a medicina, que o CRM não é do senhor e a gente já chamou a polícia, ela tá... Não vai ter massa aí, vamos falar. Bota pra frente, cara, bota pra frente. Aí, vai de boa. Bota ele sentadinho ali do lado ali. Segundo o G1, o relatório destacou a existência de um conjunto de provas, incluindo depoimento de testemunhas, boletins de ocorrência, documentos médicos falsificados e vídeos que registram a prisão em flagrante. Para a controladoria, as condutas são incompatíveis com os valores e deveres da função policial militar. É mesmo? A penalidade aplicada foi a demissão, só considerada aí proporcional à gravidade das infrações disciplinares apuradas. Ele ainda pode recorrer da decisão, tá? Caso não haja recurso ou após o julgamento final, a determinação será encaminhada à corporação para o cumprimento imediato da medida. Sem remorso. Bem, a gente acompanhou aí o caso do jovem de 23 anos que tirou a vida de sua própria mãe de 61 anos. Um caso estarrecedor. Após ser preso, Vinícius de Queiroz, que matou Maria Helenice de Queiroz, não demonstrou culpa ou remorso ao ser interrogado. Ele contou até que já havia sonhado com o crime anteriormente. O estudante de economia da Universidade de Brasília, a UNB, disse à delegada plantonista que agiu por impulso. Assistam. Bom, o que eu falei para o policial militar que me perguntou no primeiro momento foi o que aconteceu, que foi um impulso, assim, eu não... nós somos personalidades diferentes, ela fala bem alto, esse tipo de coisa e tal, acaba que eu tenho um pouco de sensibilidade e acabou que eu ataquei, foi isso, basicamente, eu soube acertar com a faca na jugular. Você já tinha tido essa vontade súbita estranha em outras ocasiões, ou foi a primeira vez que aconteceu isso? Não foi a primeira vez, mas antes eu conseguia não estar tendo acesso a tipo... Controlar, né? Exato, eu não me controlava exatamente, eu só ficava ou muito deprimido ou esmurrava alguma coisa, basicamente. Entendi. Vinícius, você sabe me dizer, você tem conhecimento se você tem algum laudo, algum diagnóstico? Eu fui diagnosticado da adolescência com depressão e ansiedade, mas foi só isso. Foi só isso, né? Sim. Você escuta vozes, você vê coisas, você sabe dizer? Não vejo coisas, não escuto vozes. Não, né? Tá. Você chegou a comentar a respeito você chegou a sonhar com isso, ou pensar a respeito dessa atitude em alguma outra ocasião antes de hoje? Sonhar eu já sonhei com isso, sim, mas não... Então vai que essa cena não é estranha, como se já tivesse visto antes, basicamente. Entendi. Você chegou a dividir esse pensamento com algum conhecido, amigo, colega, namorado, sei lá, namorada? Não dividiu essa situação com ninguém? Certo. Tem algo que você queira acrescentar, que você acha relevante? Por que você pegou a faca? Você foi na cozinha? Como é que foi? A gente se encontrou na cozinha, basicamente. Ela chegou do trabalho? Sim. E você estava fazendo o que antes disso? Você estava no computador? Eu estava escrevendo algumas coisas, basicamente. E foi isso que aconteceu. Você estava escrevendo o quê? Pensamentos? Escrevendo coisas de trabalho? O que era? Escrevendo era relativo à matemática, basicamente. Tá. Aí ela chegou, começou a falar alto, aí isso te incomodou? O que foi? Isso sempre me incomoda, né? Chegar, porque muda muito o ambiente da casa. E eu estava muito nesse procedimento de rotina e foi isso que aconteceu. Mas foi bem clarão. Você já teve essa vontade de esfaquear alguma outra pessoa que não seja sua mãe, sei lá? Alguma outra pessoa que te incomodou, que te desconcentrou, que tirou você do seu... Sim, tudo relacionado a desconcentramento e te causa barulhos, incômodo, né? Barulhos que não são esquisitos. Entendi. Aí você tem esse impulso. Ele estava controlado até hoje, basicamente. Você tem algum outro impulso que você tenta se controlar? Você tem vontade de se autolesionar? Você eu tem já tive vontade isso de durante a gritar? adolescência, mas não me autolesionar. Desculpa, não vi. A autolesão eu fiz na adolescência, mas eu nunca mais tive nenhum problema relacionado a isso. Não, é só coisas relacionadas a encostar mesmo, barulho alto, invasão de privacidade, esse tipo de coisa. Você acha que a medicação, você estava tomando medicação ou tinha parado? Não, eu já tinha parado, mas a medicação ela estava me fazendo mal, estava apagando durante a noite, às vezes eu não conseguia acordar para ir para a faculdade, aí ficou uma bagunça. Aí você acabou abandonando, né? A medicação, assim, eu não abandonei, eu fui tirando aos poucos. Você foi desmamando? Mas não fez tanta diferença, eu continuei dormindo normalmente, acordando normalmente, sem dor de cabeça.
nem nenhuma dúvida. A delegada plantonista da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAN, questionou se ele já havia tido essa vontade súbita e estranha em outras ocasiões. E o jovem respondeu: não foi a primeira vez, mas antes eu conseguia controlar. Eu não me controlava exatamente, eu só ficava muito deprimido ou esmurrava alguma coisa. Ainda no interrogatório, a delegada pergunta se Vinícius já tinha sonhado com isso e ele responde: sonhar, eu já sonhei com isso sim. É como se eu já tivesse visto isso antes. Bem, ele foi preso na noite dessa terça-feira, agora no dia 20, logo após confessar o crime para sua avó. De acordo com a investigação, a mãe de Vinícius levou uma facada no pescoço depois que entrou no quarto do filho para ver como ele estava. Reviravolta. Peritos da Polícia Técnico-Científica fizeram nessa terça-feira, agora no dia 20, uma reconstituição da morte do influenciador PC Siqueira, de 37 anos, do bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, usando um boneco com as mesmas medidas do ex-ídolo da MTV. PC Siqueira morreu em 2023 por um suposto suicídio, mas a Justiça determinou a retomada das investigações do caso após um pedido do Ministério Público de São Paulo e dos advogados da família do YouTube, conforme publicado no portal G1. O boneco usado pelos peritos tem a mesma estatura de PC Siqueira, que tinha 1,69 de altura. Assistam ao vídeo. Ao final a gente tá passando descer. É o síndico, doutor? Oi? É o síndico? Que é o nosso perito, tá? Perito. Pessoal, no final a gente dá toda a atenção, tá bom? Esse perito é de vocês, né? Compreendemos que ali é caso de homicídio. Nós estamos com essa tese do homicídio, embora ainda não concluído, mas continuaremos com esse nosso foco até o final. Por esse motivo que está acontecendo a reconstituição. Nós conseguimos um parecer positivo, uma determinação positiva do Ministério Público, para poder prosseguir com a reconstituição e mais uma perícia pendente ainda, que é a perícia complementar para identificar possíveis objetos constritores que poderia ter sido usado para o enforcamento, o estrangulamento. A reconstituição começou por volta das 11h30 e terminou por volta das 13 horas no apartamento da rua Bela Vista, onde o influenciador morava na época de sua morte. Os advogados da família contrataram um perito particular, que é o Francisco La Regina, para acompanhar o caso com a polícia científica. A ex-namorada de PC Siqueira, que presenciou o suicídio, não participou da reconstituição, alegando motivos particulares. PC Siqueira foi um dos maiores youtubers da internet brasileira de todos os tempos, precursor aí de conteúdos roteirizados, e sofreu acusações gravíssimas de pedofilia, e em áudios ele até assumiu parte desses sentimentos que ele tinha, dessa atração aí por crianças. Com toda a pressão e depressão que sofreu após a exposição, ele ficou sem grana, sem trabalho, sem amigos e supostamente tirou a vida em frente à sua namorada. A polícia trabalha agora com a hipótese de estrangulamento. Atraso de salários. Os colaboradores do programa A Tarde é Sua, exibido pela Rede TV e comandado aí pela Sônia Abrão, voltaram a enfrentar atrasos no pagamento de salários. A coluna da jornalista Fábio Oliveira teve acesso a um comunicado interno encaminhado recentemente a toda a equipe da atração aí das tardes. No documento, a produção reconhece dificuldades financeiras e pede compreensão aos funcionários. Olha que loucura. As informações foram repassadas por uma colaboradora do programa, como se as suas dívidas pudessem esperar, né? No texto enviado aos profissionais, a produtora responsável afirma atravessar uma crise prolongada e admite sim os problemas para regularizar os vencimentos dos colaboradores. Vale lembrar que os salários dos funcionários do A Tarde é
sua são pagos pela produtora Câmara 5, que é uma empresa pertencente a Elias Abrão, que é irmão da Sônia Abrão e diretor do programa. Em dezembro do ano passado, o portal de notícias da TV revelou relatos de funcionários da Câmara 5 que apontavam uma rotina marcada por instabilidade financeira, com pagamentos realizados totalmente fora do prazo e, em alguns casos, de forma parcelada. Profissionais relataram dificuldades para arcar com as despesas básicas, além da perda de benefícios trabalhistas, obviamente. O Vale-Refeição teria sido suspenso há quase 3 anos, enquanto o 13º salário de 2024 foi pago apenas de forma parcial. Já os vencimentos referentes a novembro de 2025 também teriam sido quitados de maneira fracionada e com atraso. Ainda de acordo com a publicação, funcionários afirmaram que, ao questionar os pagamentos pendentes, teriam ouvido da produtora que, caso estivessem insatisfeitos, poderiam procurar um outro emprego. Que loucura, hein? Cheirando um gásinho. Um PM no Piauí publicou um vídeo em que usa spray de pimenta dentro de uma viatura fechada, onde estavam outros 2 policiais. O registro foi divulgado nas redes sociais nessa segunda-feira, agora do dia 19. O autor do vídeo é Tanak Hitler. Sim, esse é o nome dele. É subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Piauí, o BP Choque. Nas imagens, ele aparece de forma descontraída e, antes de acionar o spray, ele diz o seguinte: vamos cheirar um gásinho aqui, todo mundo, para ver se dá certo aqui a nossa segunda-feira. O vídeo mostra o spray sendo disparado algumas vezes no interior do veículo policial, com os 3 agentes dentro da viatura. Assistam esse vídeo. Bom dia, viatura do choque aqui, vamos tirar um gásinho aqui todo mundo para ver se dá certo aqui nessa segunda-feira, todo mundo aqui. Bora ver aqui. Choque! Só coçado. Bom, eu gastei dinheiro. A gravação foi publicada pelo próprio policial, o Hitler, em uma rede social. O spray de pimenta é um agente químico de efeito lacrimogêneo utilizado pelas forças aí de segurança para controle de distúrbios e imobilização de suspeito. O uso do produto em ambientes fechados pode causar ardência intensa nos olhos, tosse, irritação das vias aéreas e dificuldade para respirar. O G1 procurou a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Piauí para saber se a ação registrada no vídeo faz parte de algum treinamento, teste de resistência ou algum procedimento adotado aí pela corporação. Até o momento, nenhuma resposta. Claro, né? O nome dele é Hitler. Nudismo de volta! O desembargador Alexandre de Moraes da Rosa, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, expediu salvo-conduto coletivo para garantir que adeptos do naturismo frequentem a Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, na faixa da areia, sem ameaça de prisão, até o julgamento do mérito de habeas corpus. Na decisão de sexta-feira do dia 16, o magistrado determinou que autoridades se abstenham de efetuar prisões ou qualquer ato de cerceamento da liberdade de locomoção sob a alegação de crimes de desobediência ou de ato obsceno relacionados aí ao naturismo no local, que já é uma tradição. Vocês lembram que na semana passada a gente deu a notícia da proibição do naturismo, do nudismo, no local que é conhecido há décadas por ser uma praia para essa prática. O descumprimento da ordem ou a realização de abordagens intimidatórias pela Guarda Municipal e de outras agências de controle social poderá implicar em responsabilização administrativa, civil e penal. O desembargador, que legal ele, né? Analisou o habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Federação Brasileira de Naturismo. A entidade apontou que a Lei e Decreto de Balneário Camboriú proíbem a prática de naturismo na Praia de Pinho desde 2025 e a federação afirma que a lei foi aprovada sem observância das exigências do Estatuto da cidade, que recebe esse naturismo historicamente. Há décadas essa praia recebe famílias que frequentam, mãe, pai, filho, todo mundo sem roupa, como tem que ser o naturismo, e tem em diversas praias do país. Mas Balneário Camboriú é uma cidade da família tradicional brasileira, então ninguém fica sem roupa por lá.
Término trágico. Um homem de 30 anos foi morto a facadas pelo companheiro durante uma discussão em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na madrugada dessa segunda-feira, agora no dia 19. A briga dos dois teria sido causada por ciúmes. Esse caso ocorreu na rua Natanael César, no Jardim Guaciara, na casa onde morava o autor, identificado apenas como Luan, de 26 anos. A vítima, Anderson Ferreira dos Santos, de 30 anos, tinha ido até o local onde ocorreu a discussão. Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia militar, que encontrou Luan ao lado do corpo chorando. Os PMs prestaram os primeiros socorros, mas a morte foi constatada ainda no local. Em entrevista ao Balanço Geral da TV Record, Luan, que tinha um ferimento no rosto, afirmou que não tinha a intenção de matar, apenas se defender. Luan afirmou que os dois já tinham terminado o relacionamento, que era só uma briga, mas que a vítima não aceitava. Assistam. Tá aqui o Luan, acabou até se arrependendo, Luan, da situação. E como é que começou essa discussão ali dentro da casa? Ele foi até minha casa me bater e me matar. Eu só me defendi. Bom, você se defendeu, mas você acabou matando ele, né? Não foi a intenção, né? E depois que você o golpeou com as facadas, você acabou ficando chorando ali do lado do corpo dele? E chamei a polícia. Ah? E liguei pra polícia. É. E agora, Luan, porque ele acabou perdendo a vida. Se arrependeu aí, Luan? Me arrependi, né? Eu amava ele, eu amo ele. É? Foi um amor que virou que ódio, ciúme? Ele tinha muitos ciúmes, né? Ele me batia sempre. De acordo com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, o autor do crime foi conduzido ao pronto-socorro por apresentar um ferimento no rosto e, em seguida, encaminhado à primeira DP de Itapecerica da Serra, onde permanece à disposição da Justiça. A perícia foi acionada e a faca usada no crime foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio. Homofobia, plantão BBB 26. Matheus Moreira, um dos participantes do Big Brother Brasil 26, agora que tá rolando, tornou-se alvo de investigação por homofobia após uma denúncia encaminhada ao Ministério Público de São Paulo. Segundo informações da Folha de São Paulo, a representação foi protocolada na quinta-feira, agora no dia 22, e aponta aí que o lutador teria imitado de forma pejorativa trejeitos associados a homens gays durante uma das festas do reality. Até a manhã dessa sexta-feira, agora no dia 23, a TV Globo não havia sido oficialmente notificada, mas a comunicação deve ocorrer nos próximos dias. Já deve ter ocorrido, segundo o próprio Ministério Público. A denúncia ganhou força a partir do relato de Marcelo Alves, também confinado na casa, que acusou Matheus de repetir comportamentos ofensivos durante a festa na noite anterior. Juliano Floss também demonstrou incômodo e afirmou que aquela não teria sido uma situação isolada, alertando outros participantes sobre atitudes recorrentes do lutador. Ainda segundo Juliano Floss, em outro momento do confinamento, Matheus teria entoado um canto conhecido pelo seu teor homofóbico, frequentemente ouvido aí nas arquibancadas dos estados ligados a um time gaúcho. Ora, que surpresa! A representação foi apresentada por Agripino Magalhães, presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, e teve seus argumentos acolhidos sim pelo Ministério Público de São Paulo, que deve solicitar a abertura de inquérito para a apuração dos fatos. Diante da repercussão negativa, a equipe responsável por suas redes sociais restringiu os comentários, mas até o momento não se manifestou oficialmente sobre as acusações. A gente já sabe que a hora que ele for pro paredão, ele roda. Perdeu o Playboy. Doidão, ainda no plantão BBB, Pedro Henrique Espíndola, o Predo, né, ex-participante do BBB 26, acusado de importunação sexual, deu entrada nessa quinta-feira, no dia 22, em uma instituição psiquiátrica no interior do Paraná. Olha que loucura! Fotos que circulam aí nas redes sociais mostram o momento em que ele estaria sendo encaminhado a uma ambulância do Sistema Único de Saúde, o SUS, com os pés amarrados, tem umas faixas brancas aí em seus pés. Procurado pelo Metrópolis, o hospital localizado em Piraquara, no Paraná, ainda não se pronunciou a respeito da internação do ex-participante do reality show. A internação de Pedro gerou grande repercussão aí nas redes sociais. Vale lembrar que o paranaense está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual cometido dentro do reality show. A vítima foi a brasiliense Jordana Moraes. Isso está com um cheirinho de armação para se livrar da acusação, né? O Pedro achou que seria aí o novo Davi Brito, mas ele só conseguiu uma ex-esposa que agora tem mais de 1 milhão de seguidores e vai ficar rica vendendo tigrinho. E ele cada vez mais pobre.
Enfermeiros do mal. Bem, a gente vai falar agora sobre um caso que chocou o país, todas as pessoas e que tem desdobramentos muito bizarros que eu vou falar por partes aqui para que a gente fique minimamente atualizado para quem perdeu alguma coisa. Em Taguatinga, no Distrito Federal, profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, matavam pacientes com uma substância que, segundo eles mesmos, não deixava rastros. Isso aconteceu no Hospital Anchieta. A polícia, após extensa investigação, identificou e divulgou as identidades dos profissionais que são técnicos de enfermagem, que tentaram negar a participação nos crimes a priori, tá? Mas admitiram ao serem confrontados com imagens do circuito interno do hospital. Os 3 técnicos de enfermagem suspeitos de matar 3 pacientes em um hospital particular do Distrito Federal foram identificados como Marcos Vinícius da Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Marcela Camille Alves da Silva, de 22 anos, e Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos. O homem é investigado por administrar medicamentos em altas doses em pessoas internadas na unidade de terapia intensiva, na UTI, para matá-las. Em um dos casos, não obtendo êxito no crime, ele aplicou desinfetante na veia de uma das vítimas. Marcela e Amanda são investigadas por negligência e coautoria desses crimes. A técnica de enfermagem Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos, se apresentava nas redes sociais como mãe e cristã. Ela costumava publicar vídeos e fotos com sua filha pequena e repostava vídeos de música gospel e pregações de líderes religiosos. Nenhuma surpresa até aí. A Amanda foi presa, suspeita de matar pelo menos 3 pacientes dentro da UTI do Hospital Anchieta. O delegado responsável pelo caso, que é o Wesley Salomão, explicou como os suspeitos atuavam e detalhou que, em um caso específico, o técnico de enfermagem administrou um produto químico de limpeza no paciente, disse o delegado. Em um dos casos, ele sugou um desinfetante no quarto de um paciente com uma seringa e aplicou ao menos 10 vezes na veia do paciente. A gente tem um vídeo do momento da prisão do Marcos Vinícius. Assistam. Um dos casos mais chocantes envolve a professora aposentada Marinilde Pereira da Silva, de 75 anos, que chegou a sobreviver a 6 paradas cardíacas antes de morrer. Mesmo após as sucessivas paradas cardíacas, ela chegou a ser reanimada diversas vezes pela equipe médica. O padrão de piora súbita, sem evolução clínica gradual, foi um dos elementos que levantaram as suspeitas e motivaram aí a abertura de uma investigação interna do hospital. A última vítima foi o carteiro Marcos Moreira, de 33 anos, que recebeu uma injeção da mesma substância no dia 1º de dezembro. Bastou uma dose para que a morte fosse constatada. Nesse crime, a Camila ajuda a retirar a substância na farmácia do hospital e assiste ao paciente morrer na companhia do seu colega de trabalho. A motivação do crime ainda não foi descoberta pela polícia. Os 3 suspeitos vão responder por homicídio qualificado e a pena para esses crimes é de 12 a 30 anos de prisão. Eles estão presos preventivamente e a polícia investiga outras 20 mortes. Tadinha que barra. Agora vamos de fofoquinha pra gente, né, chegar no final, porque o clima pesou. Após colocar um ponto final no seu casamento com o humorista Carlinhos Maia, o apresentador não sei de que, Lucas Guimarães, apareceu recentemente ao lado de um suposto affair, que é o ator, não sei de que também, Luan Frank. Nas redes, no entanto, fotos provocantes do rapaz atiçaram os internautas que acusaram o bonitão de ser garoto de programa. Chorando, ele se manifestou. Luan Frank usou os stories no Instagram agora, nessa terça-feira, no dia 20, e negou aos prantos, ele negou ser um acompanhante de luxo. Assistam. Gente, é mentira isso que estão postando. Eu não tenho ideia desse perfil, dessas notícias que o Léo Dias está postando. Não sou eu não sei lidar muito com essas coisas, que eu sou novo aqui. Mas eu tô muito mal, sabe, com essas coisas, porque eu vim pra cá, esse não era o meu intuito, sabe, causar tudo isso. As minhas fotos, os vídeos com o Lucas repercutiu muito. E eu não tô sabendo lidar com isso, com as notícias ruins e o povo inventando muita coisa ruim pra tentar me defamar, pra tentar me deixar mal. E tá muito difícil, sabe, ver essas coisas me julgando e acreditando e sabe, o OnlyFans eu fiz. Algumas pessoas já sabiam aqui que eu tinha OnlyFans, mas não uso, já faz muito tempo. Me arrependo muito de ter feito OnlyFans, de ter abrido essa conta lá, de ter aberto essa conta lá e
e feito isso. Me arrependo demais de ter feito OnlyFans. Um momento da minha vida que eu precisei fazer e acabou que faz muito tempo que eu não uso mais. E essa conta tá lá e estão pegando essas fotos que tá aí na publicação e esse perfil que eu não sei de onde é, não sei quem é. Não é o meu nome que tá lá, não sou eu. E eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. O ator, mais uma vez eu não sei de quê, afirmou que está se sentindo mal com os comentários críticos das redes, o que é uma grande bobagem dessa galera, porque não teria problema nenhum ele ser acompanhante de luxo. Qual o problema? Se ele tá ganhando seu dinheirinho honestamente e tem quem pague, e ele é lindo, é um gato, que vença na vida e parem de falso moralismo. E felicidades ao casal. Nominated! E claro, para terminar essa edição, vamos com ele, que agora é indicado ao Oscar de melhor ator. Mas tem mais coisas por aí. Depois de garantir uma vaga em uma das principais categorias do Oscar de 2026, Wagner Moura foi confirmado nesta quinta-feira, do dia 22, no elenco de Maul, Lorde das Sombras, que é a nova série animada do universo da Star Wars. No trailer, a voz de Wagner Moura foi reconhecida pelos fãs como um dos oficiais responsáveis por perseguir o Lorde Sith Darth Maul no planeta Janix, longe das garras do Império, mas tomado pelo submundo do crime. O ator brasileiro, no entanto, não vai repetir aí o papel na dublagem em português, só vai falar no inglês mesmo. Esse não é o primeiro papel do Wagner Moura na dublagem de um grande filme de uma grande franquia internacional, tá? Em 2022 ele dublou o temido personagem O Lobo em O Gato de Botas 2, O Último Pedido, que é da demanda da franquia do Shrek da DreamWorks. Além de ganhar um personagem na galáxia muito distante da Star Wars, nessa quinta-feira Wagner Moura também entrou na história das estrelas do cinema ao ser indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme O Agente Secreto. Ele é o primeiro brasileiro indicado na categoria da premiação. A primeira brasileira é Fernanda Montenegro e a segunda brasileira é Fernanda Torres. Estamos quase lá. Muito obrigado para quem chegou até o final dessa edição do nosso jornalzinho, que eu adoro fazer, eu faço com muito amor e carinho para vocês. Então sigam o nosso canal, por favor, coloca seu dedo aí. Aqui debaixo tem tudo que você precisar para mandar uma graninha pra gente aí qualquer, inclusive o nosso Pix tá aí debaixo, manda aí um dinheiro e a gente continua fazendo vídeos legais todos os dias. E bem aqui tá passando a última edição do nosso rolinho de notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo, tchau.